Tá. Dá só um segundo, Tuta. Oi, Moisés. Vai, Moisés. Pronto. Tudo bem aí? Todo mundo coloca do mudo, por favor, menos a Tuta. Vamos lá, Tuta. Ué, você que tem que comandar isso. Ah, mas ela que tá. Não, mas você muda, emudece todo mundo. É que eu tô sem a segunda tela e aí Ah. eu fico com dificuldade. Eu nem sei como é que eu vou atender as pessoas para entrando, mas vamos lá. Tuta, você está com a palavra. Põe aí na tela minha apresentação. Opa, eu coloquei. Imaginei que tenha colocado. Então, deixa eu dar um escape aqui. Desculpe. Opa, tem um monte de gente aqui para admitir. Espera aí. Pronto. Tá vendo a apresentação ou não? Sim. Tá? Só um segundo. Deixa eu agora colocar no modo apresentação. Pronto. Tá ok? Tá ok. Vamos lá. Bom, todo mundo já leu o título, pode passar. Ok. Então, eu pus uma tela sobre os antecedentes, que é um pouco do que a gente viu na aula passada, que é o final do século XIX. Né? Tudo que estava acontecendo naquela época, todos os movimentos que foram se articulando naquele momento, um momento de uma segunda revolução industrial, porque aparece o carro, o metrô, o telégrafo, o telefone. Então, há uma ebulição muito grande em todos esses centros, especialmente em Paris, né? É a época da Belle Époque, né? E Paris está uma efervescência, e é um ambiente que, por si só, atrai uma quantidade de artistas muito grande, e essa história, e o debate sobre as formas de expressão é um debate que acontece com muita frequência lá. Muitos artistas se mudam para Paris, montam ateliês, conversam entre si, então toda essa questão das formas de expressão está muito em evidência neste momento em Paris. Podemos passar. Um antecedente que é muito importante para o aparecimento do cubismo, ele é, na verdade, fundamental, foi toda a produção do Paul Cézanne. O Cézanne teve uma vida muito angustiada, muito sofrida, muito dura, mas ele sempre foi uma pessoa que, na sua busca pela arte, nunca se deixou levar pela coisa fácil. Então, em algum momento, ele fica muito interessado na geometrização das formas e começa a pintar com pinceladas paralelas. Né? Diz o Matisse e o Picasso que o Cézanne é o pai de todos eles, porque ele, de fato, rompeu com uma tradição de procurar mostrar a forma correta, a forma que representasse de fato real, que fosse de fato uma maneira de você rever o que você via através da pintura. Então, ele começa uma ideia de uma geometrização das formas, com pinceladas paralelas, que a gente vê com muita facilidade quando olha os trabalhos dele. Vamos lá. Também a gente pode considerar como um antecedente muito importante foi a descoberta da arte tribal africana e da Oceania. Tanto Picasso como Braque se interessaram muito pela arte africana e foram muito marcados por ela no começo do século XX. Eles ficaram completamente siderados, vendo as representações femininas, as representações humanas desta arte africana, e, de alguma maneira, todo esse fascínio influenciou muito a arte deles, principalmente no começo do século. O Picasso chegou a dizer, diante de uma representação, de uma escultura africana, que era tão bonita quanto a Vênus de Milo. Eu não achei essa imagem para poder trazer aqui, mas é uma escultura africana em que, de fato, fascinou eles como uma maneira de ver uma outra cultura, um elemento externo da cultura europeia, alguma coisa que veio de fora, que marcou eles muito. Vamos adiante.
Então, quais são as características principais do cubismo? A primeira característica é o rompimento com os padrões estéticos da arte que trabalha o real fielmente, como se fosse a busca da perfeição da forma, que até então, em todas as artes plásticas, de alguma maneira, havia a representação do que era visto, seja nos impressionistas, seja na arte clássica, seja enfim, em tudo que antecedeu o cubismo, havia a busca da representação do real. O cubismo rompe com isso, e ele é contrário à arte como uma observação da natureza e como uma cópia da natureza. Ele acha o movimento se caracteriza principalmente pela simplificação e fragmentação das formas que vão sendo decompostas. No começo do cubismo, menos, mas a gente vai ver que ele tem uma trajetória enorme, em que ele vai desconstruindo essas formas, e uma das coisas que tanto o Braque como o Picasso, que foram os dois principais inauguradores do cubismo, eles dizem que a arte não é para ser um deleite, a arte é um instrumento intelectual. Então, você tem que convidar o espectador a recompor as formas na sua mente, a refazer toda a questão da representação do real como uma maneira, como um construto intelectual, né? Então, basicamente, o cubismo rompe com tudo que havia até então. No início do século XX, é o grande movimento de ruptura que tem, e possivelmente um dos principais de toda a história das artes plásticas, porque ele, de fato, faz um corte abrupto e definitivo entre o que a gente estava vendo antes e o que vai se ver agora. Adiante. O que a gente tem, então, no cubismo? O predomínio de linhas retas, a geometrização das formas, vistas como cilindros, como cubos, mas é uma ideia de que a natureza contém todos os elementos da geometria e da matemática. Então, eles procuram ver na natureza todos esses elementos da geometrização e a representação de pessoas, de objetos, em todos os ângulos, eles abrem uma figura em 2, 3, 4 dimensões, como uma maneira de mostrar uma natureza simplificada. Não se trata mais de reproduzir a natureza. Eles não estão à disposição da reprodução do que eles veem, mas é uma proposta de demanda de observação de quem está olhando como um exercício mental. Né? Não tem perspectiva, não tem traço que identifique, não tem contorno. É uma proposta de abstração na percepção dos atributos estéticos da obra que se opõe a esta ideia de que a obra é uma imitação da natureza. A obra é uma criação de cada artista, não é uma cópia nem uma imitação da natureza. E o Braque fala isso com todas as letras. Pode passar, vai. Ele diz, não se imita aquilo que se quer criar. Então, você tem que colocar sobre o seu olhar da natureza a desconstrução que você é capaz de fazer dela e a maneira de representar essa desconstrução para quem está observando poder ver. Então, veja, nessa primeira, à esquerda, representação, tanto essa, à esquerda como à direita, que são de paisagens que o Braque pinta, em que a gente percebe com muita clareza que tem uma geometrização forte, tem uma pintura quase que chapada, de fato, não tem muita perspectiva. A família de Arlequins, que o Picasso, que eu pus como ilustrar, também é toda uma geometrização das figuras que o Picasso busca, e isso aqui na verdade, o que eles propõem como um movimento novo, como o cubismo. Eles chamam cubismo porque eles tratam
dessa geometrização, buscando cubos, cilindros, retângulos, enfim, a coisa bem geometrizada mesmo. Vamos lá. Em 1907, Picasso expõe esta tela, Les Demoiselles d'Avignon. Ele chama uma porção de... Ele já morava em Paris nessa época. Ele chama uma porção de colegas, pintores, e mostra o que ele estava pensando. Ele trabalhou bastante nessa tela por uns 7, 8 meses, até chegar nisto que é na verdade, é o primeiro marco histórico do cubismo. Você vê, a gente não tem claro-escuro que indique uma perspectiva. Você tem as figuras bem simplificadas, bem quase que há um estereótipo no desenho dos rostos das mulheres, tem uma cor tênue e tem a presença das máscaras africanas que tanto impressionaram eles. Nas duas figuras da direita, ele mostra as mulheres com essas máscaras africanas. E o corte e o desenho das outras caras é bastante estilizado também. Veja, o nariz é quase uma brincadeira, né? Todos os narizes são muito parecidos, olhando de frente, porque, de fato, é essa a ideia da desconstrução da imagem. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu vou falar mais adiante, mas eu já queria chamar a atenção agora, que foi uma coisa que particularmente me tocou muito, e eu nunca tinha me dado conta, de que quando Picasso pinta Demoiselles d'Avignon, ele tinha parcos 26 anos. Ele era um moleque. E mostra um pouco da genialidade dele, né? Com 26 anos, ele tem esta proposta e ele produz este quadro, que é um marco de um novo movimento dentro das artes. Vamos lá, Wagner. Opa, desculpe aí, eu fui... Calma. Vamos lá. Ok. Agora, dá um minuto. Foi falha aqui do operador. Pronto. Então, o cubismo, como movimento inteiro, ele teve 3 fases muito marcantes, muito marcadas, por todos que embarcaram nessa proposta, né? A primeira fase, aqui a gente faz uma divisão por datas, mas eu não me prenderia muito a essas datas, porque, na verdade, o cubismo não termina na fase sintética em 1914. Ele perdura ao longo de todo o século XX, em produção aqui e ali de outros artistas, mesmo de Picasso, mesmo dos outros envolvidos. Mas, enfim, a primeira fase vai desde a apresentação da Demoiselles d'Avignon até mais ou menos 1909, em que eles vão trabalhando em cima dessa desconstrução que o Cézanne fez, tanto que se chama fase cezanista ou cezaniana, né? Os historiadores da arte assim denominam. Agora, a partir disso, a partir dessa época, mais ou menos, tanto Picasso, como Braque, como Juan Gris, como outros que se engajaram no monumento, eles vão, com o perdão da expressão, eles vão pirando cada vez mais. E eles vão trabalhando na desconstrução dos elementos de tal maneira em que eles vão desconstruindo tanto que chega um momento que você nem consegue perceber exatamente o que aqui mesmo eles estão desenhando. Então, não tem mais perspectiva, eles representam como se eles olhassem à frente, o lado e as costas de um objeto ou de uma pessoa, ao mesmo tempo, numa tela plana, mostrando que eles não estão preocupados com a perspectiva absolutamente, eles estão interessados em mostrar aquilo que o elemento retratado tem de atributo de frente, de lado, de perfil, é como se fosse assim, uma penetração do objeto e uma percepção da maneira como ele pode ser representado, né? É interessante que eles usam
poucas cores, eles usam castanho, cinza, bege, preto, como uma maneira de dizer também que a cor importa pouco. A cor ali está só a serviço de uma distinção ou outra, mas eles não estão preocupados com a cor, eles estão preocupados com a forma. Então, a gente vê isso, depois eu mostro um exemplo de cada tipo, para a gente entender um pouco como é que essa coisa se dá. E depois de 1912, eles vão crescendo nessa desrepresentação, vamos dizer assim, que até cansa um pouco. E aí eles mesmos começam a recuar um pouco e como uma reação a esse excesso de fragmentação, né, que destrói as estruturas de tudo que eles estão representando, e aí eles voltam um pouco para as cores, voltam um pouco para a identificação dos objetos, ao reconhecimento das figuras, e eles acrescentam também, como uma maneira de avançar no entendimento do cubismo, eles acrescentam colagem. Eles colam papel, eles colam um pedaço de vidro ou madeira, também numa ideia de expansão do limite das sensações que o quadro pode trazer. Não é só visual, mas ele pode também trazer uma ampliação da estrutura de outras sensações, não só visual, mas também sensação de tato, de brilho, enfim, de outras coisas. Eu trago agora, em seguida, alguns exemplos dessas fases. Passa para mim. Olha, eu pediria para todo mundo colocar no mudo, por favor. Vamos lá, Tuta, desculpe. Menos eu, tá? Tá. Menos você. Então, essa fase cezanista, vejam, eu peguei alguns exemplos que mostram ainda uma proximidade com o que Cezanne propunha, que é uma geometrização das formas, que é uma desconstrução, mas você ainda mantém muito do figurativismo que tem daquilo que você está representando, né? Então, você consegue ainda identificar, mesmo que nos quadros você já perceba essa geometrização das formas, né? Então, essa fase cezanista, que é a partir da qual se introduz no universo artístico a ideia do cubismo, dá para ver bem claramente como as figuras estão sendo desconstruídas, geometrizadas, mas, ao mesmo tempo, elas estão aí. Elas estão aí para a gente saber do que se trata, né? Dá o outro, Wagner. Na fase analítica, é a desconstrução total da imagem. Então, veja, a primeira figura à esquerda chama-se violino e cântaro. Você precisa fazer um certo esforço para entender exatamente onde é que está o violino, onde é que está o cântaro, porque, de fato, ele vai desconstruindo a imagem e mostrando cada um desses dois elementos da maneira mais fragmentada possível. Picasso também tem uma desfragmentação dessa menina com o bandolim, e mesmo na representação do Juan Gris, que é talvez a mais figurativa, tem toda uma coleção de elementos que vão construindo esta imagem, né? Eu pus essa imagem do Juan Gris porque eu achei ela muito interessante como retrato do Picasso. Eles viviam todos muito se alimentando de uma coisa ou de outra, de uma maneira ou de outra, discutindo suas formas, discutindo o que eles estão fazendo. Foi uma época muito vibrante mesmo no começo do século. E me dá mais um slide, e aí eu termino essas três fases da evolução. Então, na fase sintética, eles voltam para um reconhecimento da figura, a gente percebe com mais clareza as figuras que eles estão representando, eles têm um apreço muito grande pela colagem, né? Então, aparecem muitas obras com colagens, com mais cor, com mais palavras, com letras, enfim, uma maneira de trazer as artes plásticas também para outro tipo de sensação
para que ela também pudesse conversar com outro tipo das artes, né? Eu trouxe tem uma coisa muito interessante também, que no começo do século a gente tem, em 1905, a teoria da relatividade do Einstein, e que o Einstein, de alguma maneira, conversa com o cubismo, e os cubistas se sentem incluídos nessa conversa, quando ele destrói os limites entre tempo e espaço. Os cubistas se sentem identificados com esta ideia de rompimento do que se sabe até então, né? Então, também teve um apreço nas questões científicas, da geometria, das descobertas do Einstein. Também a literatura conversou com os cubistas, porque havia também a ideia do rompimento da sintaxe. Então, você tem Apollinaire, você tem Mayakovsky, você tem outros escritores, e que vão bater mais tarde aqui na nossa casa, com Oswald de Andrade, com Raul Bope e tal, que é essa desconstrução da sintaxe, também como uma maneira de fazer frente a, vamos dizer, a tirania da reprodução do objeto conforme a realidade mostra, da reprodução da sintaxe nos momentos da escrita. Então, só para dizer como foi rico esse movimento, como ele foi abrangente e conversou com outros momentos, outras representações artísticas, né? Quem foram os principais atores do cubismo? E daí, Wagner? Então, Braque e Picasso se aproximaram no começo do século e se sentiram muito identificados sobre a questão da representação do real. Eles discutiram muito sobre isso, falaram muito de Cézanne, e acabaram os dois sendo os protagonistas do lançamento do cubismo, né? Eles foram os principais artistas dessa transformação no começo do século, e que, bom, aquilo que eu falei, ultrapassou o reino das artes visuais, né? Literatura, assim, flertou com a ciência. Eu fico pensando como deveria ter sido interessante viver nesse momento em Paris, com tantas coisas novas acontecendo, né? Daqui a pouco a gente vai ter a Primeira Guerra, mas até então, a Belle Époque era, de fato, uma linda época, né? Não era só uma bela época. Ela desembarca em produção muito interessante, né? O Juan Gris, que era um espanhol, se engaja também no movimento e também se transforma numa figura exponencial. E é muito curioso, porque a gente tem Picasso, Juan Gris e uma mulher chamada Marie Blanchard, também os três espanhóis, e que foram os três grandes representantes do cubismo. Tá? Muito legal. Pode passar. Bom, só para a gente marcar um pouquinho, quem foi Picasso? Ele tem um nome curiosíssimo, ele chama Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Ele agrega nome do pai, nome da mãe, nome do padrinho, nome do vizinho, nome do leiteiro, enfim, é uma miscelânea. Ele nasceu em 1881 e o pai dele era um professor de arte. Mas ele, em 2 minutos, ultrapassou o pai, e o pai já não tinha mais o que ensinar para ele. Esse quadrinho, que chama O Toureiro, ele pintou quando ele tinha 8 anos, e ele, na verdade, carregou esse quadro o resto da vida. Todas as mudanças que ele fez, ele tinha esse quadrinho com ele. Passa para mim, Wagner. Ele ingressa na escola de arte, em La Lonja, em Barcelona, quando ele tinha 14 anos, mais ou menos. 15 anos. No ano seguinte, ele vai para Madrid e entra na Academia Real de São Fernando. Agora, nessa escola La Lonja, ele teve como projeto de admissão, a escola propôs
que ele fizesse umas tantas coisas e deram para ele em um mês para ele produzir. E ele produziu em um dia. Parece histórias da Carotinha, mas é verdade. Ele era tão danado que ele, em 2 minutos, ele se viu livre das tarefas, ingressou, já começou a fazer muito sucesso, tinha alguns colegas lá, e eles fizeram algumas exposições em cafés e tal, e ele já vendeu uns quadrinhos aí, né? Ele vai para Madrid no ano seguinte, em 1897, ele fica um pouco na Academia Real de São Fernando, mas ele não se dá muito bem lá, porque era um ensino acadêmico, então ele tinha que ir para o Prado, Museu do Prado, copiar as coisas, e ele não estava muito afim disso. Ele conhece Paris em 1900 e ele fica completamente maluco pela cidade. Ele passa 3 meses lá, conhece algumas tantas pessoas, e entre 1900, 1906, 1907, mais ou menos, ele vai e volta de Barcelona para Paris, de Paris para Barcelona e tal. 1901 e 1904 é a fase azul dele. Ele mostra nessa fase azul uma melancolia muito grande, é uma tristeza muito grande, os quadros são todos da tonalidade azul, todos são muito depressivos, e uma das coisas que se diz é que ele teve muitas dificuldades econômicas quando ele estava em Paris, em que ele teve que queimar alguma produção dele para poder fazer um pouco de calor por causa do frio, e ele perdeu um grande amigo, que era o Carlos Casarena, que teve... Casagena, não sei como fala. Casarenas. Ele foi que era um grande amigo do Picasso, e eles pintavam juntos, ele também era um pintor, e esse cara, por uma infelicidade amorosa, se mata aos 21 anos. E aí foi muito duro para o Picasso, e ele passa essa fase meio sem saber o que fazer e pintando essas coisas que a gente conhece como a fase azul. E eu vou lembrar de novo, ele tinha 20 anos quando ele faz a fase azul, né? Dos 20 aos 23, quando ele produz a fase azul. Daí, em 1905, ele conhece uma moça, se encanta por ela, e aí isso ajuda ele um pouco a se transformar, e aí ele começa de novo a sair, e ele tem alguns amigos do circo, então ele inaugura essa chamada fase rosa, que ainda é bastante figurativa e que é muito bonita. Eu pus aí só para a gente lembrar um pouquinho, né? Em 2006 e 2007, ele entra em contato com a arte africana, e quando ele pinta esse último quadro da Gertrude Stein, que era uma amiga deles e uma protetora de todos os jovens pintores, repare que o rosto dela já é um pouco transfigurado, já é um pouco estereotipado, vamos dizer, né? Já é um pouco, me falta a palavra, mas como se fosse uma máscara. É a primeira incursão que ele faz, essa nova maneira de representação, né? Em 1907, ele lança a Demoiselle d'Avignon. Passa para mim. Eu pus aqui uma coleção de obras do Picasso, só para a gente se deliciar um pouco, que mostra a diversidade desse artista, como ele se reproduziu e como ele se reinventou e como ele deu risada dele mesmo e como ele fez xiste de outras obras, como essa do Velázquez no canto inferior da página, e como ele foi capaz de se reinventar e se refazer. Picasso foi um dos grandes pintores do século XX, talvez a figura mais importante do século XX, e que enriqueceu em vida. Ele enriqueceu vendendo os quadros dele. Ele morreu bastante bem de vida, bastante cheio de quadros vendidos. Ele teve uma produção absurda e ele inaugura
a possibilidade de um artista plástico no século XX viver de sua obra. Ele foi um dos poucos que conseguiu fazer isso condignamente, mas todos os marchands, logo desde muito cedo, ele já tinha marchands que queriam comprar a produção inteira dele, então ele pôde viver com muita tranquilidade, sem a angústia que o Cézanne viveu, por exemplo, ou que outros artistas viveram. Né? Passa para mim. Não podia deixar de citar Guernica, como a grande obra do século XX, em 1937, em que ele mostra que ele ainda mantém muitos dos desenhos, das maneiras de representação cubistas, né? E dos outros movimentos que vieram depois, o surrealismo, abstracionismo, ele vai incorporando, e eu acho que Guernica ele mostra isso tudo com muita grandeza, né? Além de ser uma obra tremendamente expressiva e ser tremendamente importante, com uma manifestação política, que é também o que os cubistas diziam, que a arte ela não é só um deleite, mas a arte é uma forma de agir na realidade, e, portanto, é uma forma política de agir. E eu acho que Picasso se faz presente nesse momento com muita grandeza com Guernica. Podemos ir adiante, Wagner. Braque também foi um cara muito parceiro do Picasso, e que, se a gente for olhar a produção dos dois, elas têm muita semelhança na proposta, não no desenho propriamente, mas na proposta. Né? Braque também embarcou no cubismo com a mesma intensidade que Picasso fez, e com a mesma intensidade que outros fizeram na desconstrução, na desfragmentação, na recuperação da forma, na introdução de colagens. Ele tem coisas belíssimas também, belíssimas também. Adiante, Wagner. Juan Gris também é outro grande espanhol, em que ele também comprou a ideia do cubismo com todas as letras, e foi um grande parceiro dos outros dois também. Né? Veja como eles se acompanham nas fases que eles vão entrando, com outros temas, outras escolhas da representação, mas sempre dentro da mesma estética, mesma proposta estética. O Juan Gris, por exemplo, ele fez uma quantidade enorme de quadros com instrumentos musicais. Ele tinha sempre uma colocação de um instrumento musical como quase uma marca dele. Né? Podemos ir para o próximo. O Léger também foi outro um pouquinho mais tarde, que ele entra, mas o Léger trabalha muito mais com as questões das engrenagens, as questões mecânicas. Né? Ele tem um apreço pelos elementos mecânicos que ele coloca em grande parte dos seus quadros neste momento do cubismo. Né? Depois todos eles vão mudando um pouco a sua maneira de pintar, mas aqui, durante esses primeiros 20, 30 anos do século XX, eles são muito semelhantes nas suas propostas. Pode passar. Tem outros cubistas. Esta mulher, que eu confesso, eu não conhecia, eu fiquei fascinada por ela. Ela tem coisas belíssimas, ela é espanhola, talvez por isso eu tenha gostado, porque a minha ascendência é espanhola também. Eu achei mulher espanhola super bacana, né? E ela tem coisas muito interessantes, e também da compreensão das propostas do cubismo, com muita inventividade, com muita propriedade nas escolhas que ela foi fazendo. Tá? Pode passar. E chegamos na Tarsila do Amaral e no Rego Monteiro, que são os nossos heróis, né, que foram também estudar em Paris e se sentiram influenciados por isso. Né? A Semana de 22 tem
tem uma ligação grande com o cubismo também. Se a gente pensa que a gente tem o Oswald de Andrade, o Raul Bopp, como desconstrução da sintaxe, você tem a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti também já tinha ido antes para Paris e também tinha voltado com esse tipo de influência. O Rego Monteiro foi um pouquinho depois, também volta com esse tipo de influência. E a Tarsila, especialmente, ela tem muitas e muitas obras em que a gente percebe essa influência do cubismo. Menos na perspectiva, mas assim, na geometrização das formas e no uso de cores chapadas. São elementos muito claros da Tarsila que conversam com o cubismo. Bom, eu paro por aqui, porque o Wagner disse que eu podia ir só até às 8h40, às 8h40, mas Isso. eu poderia falar mais uns 2 ou 3 dias. Vamos deixar para o ano. Acho que vale a pena a gente aprofundar em aspectos, sabe? Vale a pena, porque é muito interessante. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu acho que a gente deve fazer isso. No ano que vem a gente aprofunda, pega a fase azul do Picasso, aprofunda, pega as diversas, sabe? Eu acho que vale super a pena. E olha, Vale foi muito legal, Tuta, Foi muito uma legal. pincelada mesmo, só para a gente... Exatamente, essa é a ideia. Para a gente engatar nesse trem. É isso aí, maravilha. E agora eu passo a condução da locomotiva para o Arthur. Vamos lá, Arthur. Obrigado, Wagner, obrigado a todos. Eu vou tentar fazer o share do screening. Adorei sua aula, Tuta. Vamos ver. Escolhe a tela, tá? Aí, ótimo. Bom, então eu fiquei de falar sobre o expressionismo. No nosso livro está na página 210 a 211. Vocês vão ver que, evidentemente, o fato de ser um capítulo de uma página não significa absolutamente nada. Vocês vão dizer que eu vou enrolar durante meia hora para falar uma página, mas não é exatamente assim. Eu queria começar por dizer que eu tenho eu preciso fazer um anúncio, que é que eu estou fazendo eu estou dando a visão de um capítulo da história da arte feita por mim, que passei os meus últimos 50 anos me dedicando a analisar e exercer medicina completamente baseado em evidências estatísticas. Então, vocês imaginam que a minha visão ela é cubista por excelência, né? Porém, vamos tentar ser o mais amplos possível. Sobre o termo expressionismo, a nomenclatura, pela primeira vez foi mencionado o termo expressão num texto que Matisse escreveu a respeito de sua pintura Pink Nude. Ele comenta que ele gostou da expressão do quadro, exatamente porque ele, na verdade, foi o todo, não é exatamente a expressão do rosto nem nada, mas ele gostou de tudo que ele fez no Pink Nude, e ele comenta o termo, a expressão do quadro foi ótima. Então, assim, essa foi a primeira vez que o termo foi usado de alguma maneira associado ao termo expressão. Em 1911, pela primeira vez, numa amostra do grupo de Berlim da Secession, que era um grupo avant-garde de arte que buscava romper com o tradicional, o termo expressionismo é usado de maneira tácita. Foi aí, a partir de então, que o termo expressionismo foi colocado entre os movimentos de arte modernos. Sobre as influências, eu acho que a Tuta falou muitas das coisas. Eu acho que as influências geopolíticas e socioculturais da época foram extraordinariamente, foram impressionantemente pressurizáveis. Isso é, produziu uma pressão enorme que acabou cozinhando vários movimentos simultaneamente, né? A segunda revolução industrial e tecnológica, de repente, aparece no mundo urbano, eletricidade, telégrafo, ferrovias, automóvel, telefone,
né? São todas manifestações que modificaram os hábitos e o modo de vida das pessoas, né? Existia um aspecto histórico muito importante, isso influencia enormemente a natureza do início do movimento, que é a rivalidade e beligerância entre a França e a Alemanha, após a Guerra Franco-Germânica de 1870. Os Kaisers, o Wilhelm I e o Wilhelm II, eles eram absolutamente contrários a qualquer influência cultural francesa. Eles tinham uma verdadeira ojeriza pela ideia. Então, assim, eles baniram praticamente todos os artistas que tentavam copiar arte proveniente principalmente da França, mas, evidentemente, eram anti-alienígenas por excelência. A pressão do marxismo e do comunismo incipientes na época em que tudo é capital, é ditadura do proletariado, ameaçava muito a burguesia. Nietzsche declarava que Deus está morto, Freud, tudo é sexo, e Einstein, tudo é relativo. Sobre as influências artísticas mais importantes, evidentemente, Van Gogh foi certamente um elemento pioneiro na aquisição do expressionismo. Os seus exageros pictóricos, carregados de sentimento, eram um marco na dinâmica das imagens de Van Gogh. Isso era muito admirado, principalmente na Alemanha, mais do que em qualquer outro país. Ele usava as pinceladas bem pronunciadas, os exageros de luz, de cores, para estabelecer um paradigma diferente daquilo que era a pintura tradicional. O tracejado bem marcado, produzindo expressões bem definidas, era exatamente tudo aquilo que marcou o início do expressionismo anos depois. Como disse a Tuta, poucas pessoas viviam do seu trabalho, mas esse era o Van Gogh certamente conseguiu vender em vida um trabalho só, né? Quer dizer, na verdade, ele foi muito mal sucedido comercialmente falando. Mas tiveram outros também que foram inspiradores do expressionismo e que foram muito bem sucedidos e eram modelos, role models para os artistas da época. O outro muito importante influência foi de Henri Matisse. O exagero das cores que gerou a ele o nome de fauviste, de iniciador do fauvismo, de um dos iniciadores do fauvismo. Na verdade, eu vou lembrar a vocês que foi uma denominação dada pelo crítico Louis Vaucel. Há duas obras muito coloridas de Matisse que foram expostas ao lado de uma obra tradicional bem austera, numa mostra de Paris em 1905. E ele chamou de fauve, ou traduzido em português, besta selvagem, para as obras do Matisse. E aí ele passou a ser chamado, e o movimento dele, de fauvismo. Teve obras belíssimas, cores exageradas, muito exageradas. Aqui a Madame Matisse au chapeau, com um nariz bem verde, né? Mostrando uma total dissincronia com aquilo que a vista é capaz de enxergar. Outras influências, Edvard Munch, que foi um pintor muito bem-sucedido em sua época. Ele produzia distorções gráficas e temáticas nas telas que produziam um grande contraste, intensidade cromática, temas muito sombrios e sentimentos angustiantes e densos foram retratados nas obras deles e que de fato influenciaram demais o expressionismo. A Secessão de Viena é um outro exemplo de um grupo bem-sucedido do ponto de vista comercial e de sucesso de venda, que, rompendo com o tradicional, ou desejando romper com o tradicional desde o final do século anterior, foi capaz de dar uma
um forte ímpeto para os grupos que vieram a seguir e se autodenominaram expressionistas. Quadros como O Beijo e o Retrato de Adele Bloch-Bauer, todos compõem parte daquilo que é o acervo de Klimt e do grupo da Secession de Viena, que é todo esse grupo que desejou ou que movimentou o rompimento com o tradicional. Mas o pintor talvez mais importante em relação ao expressionismo foi Paul Gauguin. Ele, pós-impressionista, usou as cores, usou contornos marcantes, o cloisonnismo, esses traços bastante marcados. Vocês estão vendo meu... Sim. Ok. Os contornos bem marcados, com traços grossos, que perfaz a imagem do objeto, da temática do quadro, é aquilo que diz respeito ao cloisonnismo. As imagens exóticas e místicas, representação simbólica e alegórica da natureza, ele certamente pode ser considerado a eminência parda dos influenciadores do expressionismo. Bom, nesse clima de influências, 4 estudantes de arquitetura de Dresden proclamam-se os iniciadores do movimento Die Brücke, que em alemão significa ponte, e esse nome foi dado a propósito da transição para o futuro, citado por Nietzsche em Assim Falou Zaratustra. Ele comenta essa passagem pela ponte para o futuro, ou em conexão para o futuro. Os 4 que se proclamaram Die Brücke foi o Ernest Kirchner, foi o mais bem-sucedido deles, Fritz Bleyl, Erich Reckel e Karl Rottluff. O Ernest Kirchner foi, sem dúvida, o indivíduo mais bem-sucedido. Ele pintou cenas urbanas, circenses, retratos de colegas, corpos nus, figuras alongadas em clara incursão precoce no cubismo. Alguns dos quadros dele, Marcela, ele denuncia a moral corrupta. Em Cenas de Rua de Berlim, em 1913, ele mostra uma cena famosa, uma cena urbana famosa, com prostitutas e figuras já se alongando e, de alguma maneira, lembrando as expressões cubistas. E aqui, num autorretrato como soldado, em que ele fantasia sua própria mutilação pela guerra, o que, obviamente, não aconteceu. Ele está aqui com a mão amputada, isso jamais aconteceu, mas assim foi sua fantasia em relação à guerra. Ele se alistou em 1914, em 1915 ele foi desligado por estresse pós-traumático. Os outros 3 membros do Die Brücke, a gente pode falar um pouquinho. O Fritz Bleyl, ele teve muitos desenhos bastante expressivos para o grupo expressionista. Erich Reckel retratou a melancolia com cores discretas e distorções faciais muito características. Karl Schmidt-Rottluff representou os seus sentimentos na arte com cores vivas, formas afiladas e também lembrando muito o cubismo que graçava em muitas partes da Europa. Os novos membros que se agregaram ao Die Brücke foi Emil Nolde, foi um notável pintor, influenciado por figuras folclóricas, as máscaras já comentadas, inclusive, pela Tuta. Max Pechstein, que com pinceladas muito fortes e
e combinações chocantes entre as cores, tinha uma característica muito particular em sua pintura. Otto Miller pintava cenas campestres, nudez, toda ela sempre com as características gerais daquilo que nós comentamos do expressionismo. Em 1911, um outro grupo, liderado por Vassily Kandinsky, se coloca também como um grupo de vanguarda. A maioria dos membros desse grupo de Vassily Kandinsky eram russos, eram de origem russa, e eles usam um dos quadros de Vassily Kandinsky, o The Blue Rider, ou Der Blaue Reiter, como tema para o nome do grupo, já que The Blaue Reiter, de 1903, é uma pintura impressionista, mas que tem no Cavaleiro Azul o seu único símbolo espiritual, estritamente por causa da cor retratada. A cor desse cavaleiro tem a conotação que está dentro daquilo que ele quis dizer, porém não é necessariamente retratável. Vassily Kandinsky foi o mais bem-sucedido de todos os muito bem-sucedidos pintores do grupo Der Blaue Reiter. E aqui a noiva de 1903, ainda uma pintura primariamente expressionista, que logo a seguir é iniciada uma transição para o abstrato. Aqui num estúdio de improvisação de 1909, uma primeira manifestação de transição para o abstrato, e aí a primeira tela abstrata de Vassily Kandinsky é de 1910. A seguir, ele entra na fase completamente abstrata dele, com obras belíssimas existentes em toda a parte do mundo hoje em dia. Outros membros do Blaue Reiter, conhecidos também, russos, o Alexei von Javlensky, o mais ingênuo e inocente em termos de pintura do grupo, o Franz Marc, que retratou muitas vezes essas cores vivas em cavalos mesmo, contornos arredondados, sensuais, que foi marca registrada da obra dele. Paul Klee, suíço, pintou mosaicos, cores fortes, vivas e certamente cubistas. Marianne von Werefkin tem características expressionistas muito intensas na obra dela, são quadros muito bonitos, lembra muito as faces do Modigliani, que nós vamos a seguir ver. Então, a arte degenerada é o termo que o Reich do nacionalsocialismo usou quando ascendeu ao poder em 1933 e qualificou toda a produção artística dos grupos expressionistas como arte degenerada. E foram expostas, execradas em 1937, banidas, confiscadas, destruídas, e alguns nazistas que conheciam arte ainda se deram ao luxo de dar uma fanadinha em alguns quadros de potencial maior valor. Mas, evidentemente, foi considerada uma arte degenerada. Depois disso, o expressionismo alemão voltou e é um movimento artístico preferencial na Alemanha, depois de tudo isso que aconteceu. Outros expressionistas alemães, europeus importantes, Marc Chagall, russo, que viveu em Paris. Ele tem quadros belíssimos, ele tem características da pintura que tornam os seus trabalhos muito peculiares. No Bestiaire et Musique,
por exemplo, ele trabalha com 3 ou 4 cores apenas, e apesar disso ele fabrica um desenho absolutamente brilhante, lindo. Egon Schiele foi muito influenciado pelo expressionismo e produziu obras muito sensuais, linhas expressivas e formas dos corpos bem retorcidas. É uma característica dele. Ele foi um protegido de Gustav Klimt, mas produziu sua própria arte, independente do sucesso que o seu protetor lhe deu. Oskar Kokoschka pintava retratos com cores vibrantes e constantes e contrastantes, pinceladas rápidas e manuseio irregular dos detalhes. Os outros expressionistas europeus conhecidos, Amadeo Modigliani, um estilo moderno caracterizado por faces, pescoço e figuras alongadas. Ele teve uma vida muito curta, mas ele realmente produziu obras belíssimas. Aqui eu rendo minhas homenagens ao Kirschenbaum. Eu comentei com vocês no grupo que ele era meu tio-avô, viveu na minha casa em São Paulo no início da década de 50, produziu e me deu de presente. Me deu a mim, não, mas deu à minha família esse quadro de Jeremias, mas ele não pintou só religião, ele pintou também temas folclóricos. Ele esteve na festa de São João, ele ficou muito impressionado com a festa de São João e ele pintou esse quadro folclórico aqui no Brasil a respeito do evento. Lucian Freud é um outro pintor de muito sucesso no expressionismo. Ele pintou com motivos e atitudes incomuns dos seus motivos, desenvolveu técnica em cores mudas e pinceladas finas. Os expressionistas no Brasil, comentando rapidamente, o que já foi em parte tema da Tuta, o grupo de modernistas que tinham uma passagem expressionista importante no Brasil foram Lazar Segal, aplicou o milagre luz e cor que conheceu no Brasil a boa parte de suas obras. Cândido Portinari teve várias influências, uma delas do cubismo e surrealismo, como visto aqui nos Retirantes, de 1944, ele pintou muitos aspectos relacionados com temas do Brasil do início do século, do meio do século passado. Anita Malfatti, já comentada, produziu quadros com cores vivas, vibrantes, expressando temas do cotidiano. Ela tem também características cubistas. De Cavalcanti, transita entre o cubismo e o expressionismo, com obras como essas 5 moças de Guaratinguetá. Fora do Brasil, Oswaldo Guaiazamin, um expressionista com obras cubistas e indigenistas. Ele retratou a miséria, a violência e genocídios. Todas as obras que nós vamos ver estão na Fundação Guaiazanin de Quito. Os Ninhos Muertos, de 41, Roberta Menchú, de 96, essa bem tipicamente expressionista, e A Ternura, de 89. Nas esculturas, o expressionismo se manifestou também com Ivan Mestrovich, em obras espalhadas em várias partes do mundo, temas religiosos com influência gótica e bizantina,
influenciado pela Secessão de Viena e pelo naturalismo de Rodin. Aqui, Gregório Dinin, em Split, o Poço da Vida, na Croácia, e o Jerônimo, o padre, em Washington. São algumas de suas esculturas. O Kirschenbaum também produziu escultura, trabalhos em argila, e um deles, um dos temas preferenciais dele, que foi Jeremias e Isaías, por algum motivo que eu pessoalmente não conheço, mas tem essa peça dele que lembra muito os quadros que nós vamos ver ao final, e o pensador que pela graça e simpatia do Wagner, tornou-se o símbolo do nosso grupo. Na arquitetura, tudo que eu vou falar, vou pedir permissão para o EFIM, e dizer que Le Corbusier foi um nome do expressionismo na arquitetura, um movimento moderno de características funcionalistas sem ornamentação, influenciou o urbanismo e, muito em particular, a construção de Brasília, que temos muito a falar a respeito, porém, de um modo geral, é certamente um exemplo dignificante do que ele representou. Unité d'Habitation na França, Maison de la Culture na França, são dois dos seus trabalhos que guardam essas características. Em conclusão, eu posso dizer que o expressionismo, na minha visão, surgiu da necessidade do momento histórico de o artista externar suas emoções além daquilo que sua visão era capaz de retratar. Acho que a Tuta falou semelhantemente a isso, então acho que foi uma característica comum dos movimentos do início do século passado. A Alemanha, por razões históricas e culturais, e lembrando que eles não poderiam ter copiado, politicamente não poderiam ter copiado um movimento alienígena, eles, na verdade, se autodenominaram iniciadores de um processo. Na minha opinião, eles são menos criadores do que, na verdade, eles tentam ser, né? Quer dizer, eu acho que eles precisaram camuflar a vinda de toda a cultura da França e de outras partes por causa das exigências sociais da Alemanha. Acho que a Alemanha era extremamente rígida nisso, havia um governo autocrático pelos dois Kaisers, e, evidentemente, isso foi uma manifestação importante do cerceamento da liberdade alemã. E acredito que a diversidade das técnicas utilizadas permitiu aumentar o recrutamento de artistas e consequente derivação para novos movimentos, como foi o cubismo e os movimentos que, em paralelo, foram sendo criados, tendo sido, por isso, essencial no desenvolvimento de toda a arte moderna. Então, a importância me parece clara de que nós mudamos o foco e criamos vários. E eu queria agradecer ao Carlo pela disponibilidade dele em discutir, me emprestou livro, se pôs à disposição, me deu dicas, etc. O Wagner me reviu os slides que jamais chegaram certos para ele, mas ele reviu e me incentivou. A Betty, porque ela teve a paciência de rever comigo e discutir os assuntos que eu abordei. A Natália, que me ajudou a fazer os slides. E a todos vocês, meus colegas, pelo estímulo, pela incrível capacidade de constituir um grupo sólido, assíduo, homogêneo, que tornou muito gostoso aprender e viver a arte. Então, com esses 3 quadros do Kirschenbaum, o último dando um adeuzinho, eu me despeço e eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito bom. Fantástico. Muito bom, parceiro. Muito bom. Parabéns. Parabéns mesmo para todos vocês.
Os dois. Excelente. Muito bom. Muito Obrigado. bom. Muito legal, parabéns aí. Parabéns aos dois. Parabéns. Muito bom. Parabéns, Parabéns, aos dois. parabéns. Muito bom. Bravo. Muito bom. Vamos. Parabéns, eu achei que as duas aulas foram super simpáticas, super gostosas, temas que a gente está acostumado a ouvir de alguma outra forma. Mas eu queria só falar uma curiosidade que sempre ficou na minha cabeça. O Hitler, ele rechaçou as obras de arte, principalmente do Klimt, porque ele não foi aprovado pelo próprio Klimt a entrada dele na Escola de Belas Artes de Viena. E foi isso que ele tanto roubou os quadros e sumiu com os quadros. Eu queria só acrescentar um assunto interessante, que é essa questão toda todo regime totalitário, ele vai se intrometer justamente na área de vanguarda, seja literária, arquitetura, pintura, porque, na verdade, esses déspotas, eles não podem permitir que haja uma liberdade de expressão. O negócio deles é controlar os indivíduos. E os artistas são, na verdade, os anjos de mensagens novas. Eles são muito perigosos. Então, não há nenhuma, vamos dizer, dúvida que o Hitler e o Stalin são os dois do século XX que reprimiram a criação artística. E, infelizmente, acabaram com movimentos extremamente importantes, tanto na União Soviética como na Alemanha. Eu agora acabei de ler um livro muito bom do Walter Benjamin, chamado O Diário de Moscou. Ele passou 2 meses em Moscou, em 26 e 27. Final de 26 e início de 27, voltou à Alemanha, e uma das conclusões da viagem dele a Moscou era justamente ver como andavam as artes e a cultura na União Soviética, que não completou nem 10 anos de existência ainda. E ele escreve uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, eles se propunham a construir o socialismo, só que eu não estou vendo tomar forma, porque há uma repressão gigante dos intelectuais, dos escritores, dos artistas, pintores, que, na verdade, as suas obras, contrário à Alemanha, eram todas guardadas nos museus, e depois que acabou o stalinismo, eles voltaram a exibir obras dos seus vanguardistas, os construtivistas e os expressionistas e tudo mais. Mas o interessante é que, na verdade, existe na política essa ideia de que o artista é perigoso porque ele é livre demais. Ele, na verdade, recria a nossa vida em formas que não convém nem ao nazismo, nem ao stalinismo, essa expressão. Então, eles têm que adotar uma expressão artística oficial. E o oficial é uma arte medíocre. É uma arte que realmente não conseguiu permanecer na história das artes como reconhecida por sua expressão. São, na verdade, artistas que se conformam em receber soldos do Estado para pintar aquilo que o Estado manda eles pintarem. Então, esse é o comentário. O interessante que o Arthur coloca é a arquitetura expressionista. A arquitetura expressionista ela nasce, na verdade, entre as duas guerras. E ela é muito influenciada pelo fato de que havia muita destruição na Europa e que era necessário reconstrução. E a reconstrução toma nova forma. Então, os expressionistas, na verdade, são pessoas também de vanguarda. O Le Corbusier é um deles, é um expoente, mas existiam muitos outros, né? Por exemplo, o Erich Mendelssohn, na Alemanha. Os italianos tiveram muitos. O Bruno Zevi tem artigos e livros escritos sobre esse período de tempo. E, na verdade, eles também tentam avançar com a questão da arquitetura, não como arte, mas como um objeto já inserido no século XX,
com técnicas industriais, com uso de maquinário, né? Não mais artesanal. Infelizmente, o nosso expressionismo, tipo Brasília, ele é todo feito artesanalmente. Não fossem aqueles maravilhosos marceneiros que faziam formas para fazer as cúpulas do Niemeyer, nós não teríamos o que é Brasília hoje. Hoje em dia, é muito difícil construir uma cúpula daquelas na base da madeira, do madeiramento que era necessário fazer. É um artesanato incrível, incrível. Por exemplo, a obra do Niemeyer em Niterói, que é a obra da década de 90, ela peca justamente pelo acabamento. O acabamento é muito grosseiro. Quando a gente vê essas obras de perto, a gente fica chocado de ver como degenerou-se a capacidade nossa de fazer aquilo que se fazia bem na década de 60. Mas, tudo bom. Isso daqui é um comentário. O mais importante, eu acho que a mensagem foi bem passada pela Tuta e pelo Arthur. Essa vanguarda europeia que tanto influenciou o mundo inteiro, também influenciou os russos. Os russos iam muito a Paris aprender. Na minha apresentação de ano que vem, eu vou citar os nomes cubistas russos, soviéticos. Russos e soviéticos, que, na verdade, eram antes da Revolução. Então, muito influentes, e todo mundo ia a Paris porque todo mundo tomava daquela fonte. Aquela fonte era inesgotável. Agora, um comentário final. Por que Paris? Porque, entre tantas outras capitais europeias, Paris tinha Viena, tinha Berlim, tinha Moscou, tinha São Petersburgo. Por que Paris? Paris atraía porque dava liberdade ao artista. O artista podia se expressar em Paris melhor do que em qualquer outro lugar. Não havia repressão nem policial, nem oficial por parte do governo. Os artistas podiam fazer o que quisessem. Então, esse ar de liberdade possibilita a criatividade. Esse é o tema, vamos dizer, central do meu interesse pelo Paris, que também tem um artigo do Walter Benjamin sobre Paris, capital do século XIX, em que ele descreve isso. Ele descreve que a liberdade de expressão, a liberdade de você viver sem empecilhos do Estado em cima de você, ou da igreja, ou de grupos armados, ou não sei o quê, produz boa arte. É isso que ele diz. Em literatura, em poesia, em pintura, é fundamental ter liberdade. Sem liberdade não há criatividade que se avance. Era isso. Eu só queria complementar, desculpe, Eufêmio, mas eu queria complementar que a música também teve toda essa problemática do desenvolvimento e a mesma história da arquitetura e do desenho, Sim. Assim como a literatura. Fica uma boa sugestão aí no futuro para uma apresentação específica, né, sobre a música também, né, e qual é a influência desses movimentos na música, seria muito interessante. Eu vou conversar com vocês para a gente definir um programa para o ano que vem, porque nós não vamos ter um livro de amarração, e aí vamos tentar, em função dessa nossa experiência, começar a buscar coisas que vão interessar a vocês e que vocês se interessam, específicas, a gente pode aprofundar. Mas vamos seguir. Tem mais algum comentário? Vocês não, todo mundo. Todo mundo, claro, eu também. Eu também. Vocês, é todo mundo. Eu também, claro. Todo mundo. Ô, Wagner, eu queria fazer um comentário. Bom, dois comentários. Primeiro, parabenizar de todo o coração, de toda a honestidade, tanto a Tuta quanto o Arthur pela apresentação. Realmente foi show de bola, show de bola. Foi muito boa mesmo. Foi ótima. E segunda coisa... Com você, viu? Que é isso. Eu competir com você. Tá bom, tá legal. E segunda coisa, não vale piada. A segunda coisa que eu queria falar era talvez colocar uma pedrinha no meio do sapato da gente. Eu acho que essa questão de liberdade para criar, a gente teria que discutir um dia. Porque, por exemplo, que liberdade tinha o pessoal na época da Idade Média, ou mesmo no Renascimento, para criar? E, não obstante, teve Michelangelo, Leonardo da Vinci, uma série de caras que fizeram obras maravilhosas. Eu fico em dúvida, realmente,
esse negócio de liberdade ser um fator que cria arte. Não, e na época da ditadura aqui no Brasil, com a música, por exemplo. Pois é, Chico que nos teve Buarque, até hoje. Caetano, Realmente, enfim, né? Saíram coisas eu maravilhosas. tenho uma resposta de pronto para a sua pergunta, para a sua questão, Roberto. Fala. É o seguinte: pode ser que ele não interfira na criação, certamente interfere na divulgação. Isso sem dúvida. Claro. Quanto à divulgação... na medida que você não divulga, automaticamente você abafa aquela arte. Certo. Eu acho mais que ou menos. isso é suficiente. Arthur, eu também concordo em parte com aquilo que você disse. Você lembra, foi da nossa época, a música que era, como disse o Wagner, na época dos militares aqui. As músicas que eram mais proibidas era que a gente ouvia mais. Era que a gente ouvia mais, que a gente dava maior peso. No Brasil, a repressão foi muito leve. Não, eu concordo. Eu também acho que isso foi mais obra de artista, esse negócio de repressão, do que realmente a verdade. Esse tema, eu acho que é um tema legal para a gente conversar, porque eu acho que existe muito tabu em cima disso. Eu acho que justifica-se a falta de arte dizendo que ele não pode se expressar, quando, na realidade, é falta de criatividade. Repito, em épocas históricas em que a igreja mandava, na minha opinião, foi a época que se fez mais coisas bonitas, coisas artísticas, ao meu gosto, foi exatamente quando eram encomendadas, ou seja, o cara falava o que você tinha que fazer. O cara simplesmente não criava do nada. Ele tinha uma obra a ser feita que dizia, você tem que fazer uma Madonna com Cristo no colo. E o cara fez coisas como a Pietà. Bom, eu queria só completar um comentário que o Arthur habilmente colocou. O artista, na verdade, não era proibido de fazer a sua obra da maneira como ele entendia e queria se expressar. O problema era de que ele não tinha espaço para divulgar na sociedade. Isso era característica do regime stalinista. Por exemplo, grandes poetas, Joseph Brodsky, Prêmio Nobel de Literatura de 1986, só conseguiu ganhar reconhecimento pelo seu talento e genialidade no exílio, na diáspora. E ele escreveu a sua última obra toda em inglês. E ele, que tinha medo de sair da Rússia, inclusive chegou a escrever uma carta longuíssima para o Brezhnev, pedindo que não banissem ele, porque ele não tinha um instrumento de trabalho fora da Rússia. A única instrumento de trabalho era o russo. Ele chegou nos Estados Unidos e conseguiu, em menos de 10 anos, produzir uma obra em inglês que acabou ganhando o Prêmio Nobel. Quer dizer, é um negócio que é muito relativo. Quando eu digo liberdade, é uma liberdade de você poder expressar e que a comunidade possa usufruir do seu trabalho, da sua produção. Quando você é cerceado, como, por exemplo, eu cito 20 nomes de artistas russos construtivistas que foram inteiramente banidos das galerias, das exposições, livros não eram publicados, ou seja, acabaram a carreira dessa gente. Mas só que eles ressurgiram quando houve a recuperação, o resgate que o Khrushchev fez no famoso congresso, em que ele denunciou as barbaridades do stalinismo. Então, na verdade, a gente tem que ver isso. Eles não foram executados, ou seja, eles foram mantidos lá afastados do meio artístico, dos círculos sociais. A manipulação da arte por meio de grandes instituições, ela sempre existiu, mas grandes artistas foram surgindo. O Roberto cita muito bem o Michelangelo. O Michelangelo escolhia os clientes que ele queria. Ele cobrava... No começo, não. Não. No começo, não. Ele cobrava caríssimo. Eu li muito... Eu tenho o valor que ele cobrou pela Pietà. Agora, de cabeça, eu não lembro. Mas não era nenhum absurdo. Ele cobrava horrores, porque ele demorava muito para fazer as obras. Ele não deixou muita obra. A mesma coisa com o Leonardo. Eles eram absolutamente detalhistas e tomavam muito tempo para encontrar o material que eles queriam.
para fazer a obra bem feita. Não fez nenhuma obra que deixasse ele envergonhado. Mas o mecenas pagava o que valia. Ou seja, ele sabia o valor dele. Agora, o problema é o seguinte, é que, no fundo, a arte é uma produção social. Ela não é produzida do nada. Ela, na verdade, tem uma raiz profunda dentro da sociedade. Ela tem, na verdade, uma raiz que nutre ela. E quando você tem limitações impostas ao artista e a sua liberdade de circulação, de mostrar sua obra, de vender sua obra, evidentemente você está podando a possibilidade de esses artistas participarem livremente do processo. Aqui no Brasil, curiosamente, durante o JK, no governo JK, nós tivemos a melhor época do desenvolvimento das artes e arquitetura no Brasil. E, curiosamente, o período JK, até hoje lembrado com muita saudade por muita gente, era um período difícil, porque houve uma inflação gigantesca, essa coisa toda, mas produziu-se aos borbotões em literatura, em música popular, em arquitetura, tudo de bom que nós temos, que hoje a gente preza muito pela imagem do Brasil, mais ou menos surge naquela síntese daqueles anos. E que aqueles anos, na verdade, transbordam para a época da ditadura. O Tom Jobim e Vinícius já eram parceiros. E a ditadura não criou o Vinícius e o Tom Jobim. Eles são cria muito anterior à ditadura militar. Baniu o Caetano e o Gil. E o Caetano e o Gil surgem no meio dessa coisa toda. Mas eu acho que também... Ô, Arthur, dá uma parte aqui, vai. Eu acho que aquilo que você falou é verdade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a questão de regime político pode cercear alguma coisa, mas se o cara não tem qualidade, não adianta. São muitas desculpas. Por exemplo, o escritor, o Solzhenitsyn, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e ele estava na Rússia, na época pesada da Rússia. Então, olha, eu acho que boa parte, por isso que eu acho que isso vale uma conversa. Eu acho que boa parte da discussão é quanto à qualidade do artista. Eu acho que quem é bom aparece. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma questão que merece também uma reflexão e uma conversa, que é o seguinte: o artista não existe em si, ele existe em função da sociedade onde ele está, ele é fruto da sociedade, e ele só é artista se ele tem a capacidade de mostrar o que ele está fazendo. Se ele faz para ele mesmo, é uma arte que ela não tem um valor social. Então, pode ser que você tenha criadores durante um período de repressão muito grande, mas que eles só se revelam, de fato, artistas, vamos dizer assim, quando eles podem mostrar o que eles fizeram. É verdade. Eles podem mostrar, Inclusive, tu está corroborando isso que você está falando. Lá onde mora a Lela, existe um camarada que é um pintor fantástico, fantástico. Não obstante, ele não é divulgado. Moral da história, quem é que diz que ele é um bom artista? É questão de divulgação. Uhum. Eu acho que é essa divulgação que as ditaduras fazem, né? Dificultam essa divulgação. Cerceia a divulgação. É verdade. É verdade. A grande questão não é produzir, é mostrar a produção. Se você não mostra a produção, você não tem o valor social da sua produção. Claro, é isso aí. Então, você pode aparecer... Tem o seguinte fator, a formação de plateia. Não é? Então, se você não tem acesso à educação, à cultura e tudo isso, você vai entender muito relativamente à produção das obras. Né? Então, eu acho que tem isso também. Sem dúvida nenhuma, Miriam, é isso aí. Agora, claro que os regimes totalitários têm a tendência a cercear a divulgação da arte, mas muito. Quem é bom, eu acho que aparece. De um jeito ou do outro aparece. Claro que pode haver algumas exceções, como todas as regras têm, mas, via de regra, quem é um bom artista acaba aparecendo. Por exemplo, haja visto o tio-avô do Arthur. Ele deve ter passado, não conheço a vida dele, deve ter passado uma vida relativamente difícil. Não obstante, nós hoje aqui, todo esse conjunto de pessoas que estão aqui, nós o reconhecemos como um grande artista, porque ele tinha qualidade. Posso
falar uma coisa? Sim. Eu acho que você está dizendo a arte no período que você diz, Michelangelo, antes da Idade Média, a arte fez isso. Depois do século XVIII, depois do Renascimento do século XVIII, a arte fez isso. Eu acho que não, viu, Lagoa? Lagoa, eu acho que o termo arte foi muito ampliado. Qualquer coisa é arte. Então, eu acho que antes arte era coisa de pouca gente. Agora virou arte, qualquer rabisco vira arte. Então, mas resultado Bom, da liberdade. isso aí ainda vamos discutir daqui a pouco, de abstracionismo e tal, a gente vai chegar lá. Pessoal, quase 9h30, estamos chegando o momento de dar um tchau e a gente se vê na segunda que vem. Valeu. Tá certo? Arthur, parabéns. Tuta, parabéns, viu? Estava ótimo. Muito bom. Muito bom. Parabéns. E Arthur. Fala, Tuta. Precisa de mais tempo mesmo. Eu vou repetir a minha cantilena. Olha, na programação de 2021 você vai ser a pole position. Muito bom. Eu continuo achando que nós temos um tempo ótimo. Não, tá ótimo. A gente transgride esse tempo, ele fica ótimo. Nós já transgredimos. Era 1h, está 1h30. Discretas transgressões. Tchau, gente. Até mais. Parabéns. Até a semana. Muito bom, Boa gente. noite. Tuta e Obrigada. Arthur. Excelente. Obrigado. Ótimo. Duplo 10. Obrigado. Wagner, Excelente. Diga. Fala. eu fiz uma provocação lá no Zap e nem todo mundo respondeu. Eu achei uma boa ideia e eu já até fiz o meu. Eu estou pensando. O meu autorretrato eu já fiz. Agora, acho que tem muita gente escapando, pegando ready-mades. Eu gostei da ideia. Gostei da ideia. A gente pode... O meu já está pronto para mostrar. Legal. Legal. Muito bom. Ótimo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, Arthur. Tchau, tchau. Tchau, Ari.